Ronaldo de Freitas para mais uma escola bíblica dominical na web. É isso aí, nós estamos na lição de número 7 e esta lição que estará sendo estudada no dia 14 de agosto de 2016, repetindo, 14 de agosto de 2016, ela tem como título o Evangelho no mundo acadêmico e político. É isso aí, terrenos que é bastante difícil de ser tratado, porém o Evangelho também tem que ir nesses terrenos, porque a palavra de Deus foi lançada em toda espécie de terreno, conforme a parábola do semeador. Mas, querido, nós estamos já agradecidos a Deus por nos ter dado uma lição tão maravilhosa como essa, e temos que desbravar todos os terrenos. Mas o título da nossa, melhor dizendo, o nosso texto áureo, ele nos traz a seguinte meditação: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5. A nossa verdade prática, ela vai estar nos ensinando da seguinte maneira: somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, pode destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. É isso aí, nós estamos observando, tanto no universo acadêmico, muitos dos nossos irmãos ingressando nele. Não é diferente no mundo político, muitos dos nossos irmãos também ingressando no mesmo. Porém, tanto em um como no outro, precisamos estar bem preparados para enfrentar as barreiras que vêm se levantando e estará se levantando. Então, queridos, está aí nosso título da lição, verdade prática e textual. Pois bem, queridos, vamos lá, a divisão da nossa lição em tópicos e objetivos específicos e objetivo geral. O nosso objetivo geral, o comentarista recomenda que os professores, eles venham focar, mostrando que nós precisamos alcançar tanto o mundo político como o mundo acadêmico. E em rápidas palavras, definindo esta questão, o Evangelho foi enviado de Deus para os homens e ele não obedece nenhuma fronteira. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo. Não excluiu e nem limitou o Evangelho a coisa ou lugar algum. Neste sentido é que nós precisamos focar as nossas forças e sabedoria da parte de Deus para alcançarmos o mundo acadêmico e o mundo político. O mundo acadêmico, por sua vez, por considerar-se pessoas de escala de sabedoria muito elevada, então torna-se um pouco mais complicada. Porém, a sabedoria de Deus faz com que a sabedoria humana caia por terra. Já o mundo político é um terreno mais melindroso, mais sorrateiro, mais perigoso. Porém, com todas essas prerrogativas do mundo político, o cristão ele não deve temer, e se estiver envolvido, ter muita vigilância e direção de Deus e do Espírito Santo
para também ganhar estes que estão envolvidos no mundo político. Este é o nosso objetivo específico, em breve comentário. Nosso objetivo geral, melhor dizendo, em breve comentário. Nossos objetivos específicos são compreender que Daniel fez a diferença na Universidade da Babilônia, compreender isso com muita precisão. Depois, conscientizar de que Daniel e seus amigos souberam realçar a sabedoria de Deus, único e verdadeiro, na Academia da Babilônia. E terceiro, explicar a intervenção de Deus na política da Babilônia. E aí também nós já fazemos um breve comentário em relação à participação de Daniel e seus 3 amigos na Universidade Babilônica. Precisa ser observado que Daniel ele não foi para a Universidade Babilônica. Daniel foi levado, diferente. Há uma diferença entre ir e ser levado. Isso nós explicaremos dentro dos nossos tópicos. E segundo, no terceiro ponto, explicar a intervenção de Deus na política da Babilônia. Eu reitero e digo, a intervenção de Deus não foi somente na política da Babilônia. A intervenção de Deus é na política mundial. Deus ainda hoje intervém na política. Se alguns estão achando que não, eu vou refrescar sua memória. Deus continua intervendo na política mundial. Não pense que as coisas que estão acontecendo são mero acaso. Antes é a mão de Deus para dar liberdade ao seu evangelho e ele ser pregado de forma bastante contundente. Nós, brasileiros e principalmente cristãos, precisamos tomar partido nesse sentido e nos focar mais na pregação do evangelho, da libertação das pessoas, que é o evangelho da salvação. Amém? Nossos tópicos, o tópico da nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico da lição é Daniel na Universidade da Babilônia, que está subdividido em uma vida testemunhal e, segundo ponto, uma carreira acadêmica testemunhal. Terceiro ponto, uma carreira testemunhal. O segundo tópico o segundo tópico, Deus na Academia Babilônica. Está dividido em 3 subtópicos, ou melhor dizendo, em 2 subtópicos. São eles a crise escatológica e a resposta teológica evangélica, que é o segundo subtópico. E terceiro e último tópico da nossa lição é a intervenção de Deus na política babilônica. Primeiro subtópico é a corrupção da Babilônia. Segundo subtópico é Daniel, o incorruptível, que é o segundo e último subtópico. E depois, conclusão. Está aí a divisão da nossa lição. Dentro dessa divisão, estaremos fazendo o nosso comentário. Amém? Vamos lá, nossa leitura diária, versículo a versículo. Antes eu quero lembrar mais uma vez que o título da nossa lição é O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. Pois bem, a nossa meditação diária na segunda-feira ensina-nos os hebreus na Universidade da Babilônia, baseado em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 8, que diz:
No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu rei, dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Apanás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Belsazar, e Ananias a Sadraque, e a Misael Meseque, e a Azarias Abednego. E Daniel pôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Está aí. Vamos lá na terça-feira. A nossa meditação diária diz: a excelência acadêmica de Daniel. E o rei falou na terça-feira, baseado em Daniel capítulo de número 1, versículo 19 e 20, diz: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Na quarta-feira, a meditação diária diz: a supremacia da mensagem da cruz, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, onde está baseado: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: Paulo, doutor dos gentios, baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7, que diz: para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Na sexta-feira, nossa meditação diária baseada é desta maneira: Lucas, o evangelista acadêmico, baseado em Colossenses capítulo 4, verso 14, que diz: saudai-vos Lucas, o médico amado, e a Demas. No sábado, nossa meditação diária diz desta maneira: sábio,
a serviço do Evangelho de Jesus Cristo, baseado em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34, que diz: portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Está aí a nossa leitura diária, versículo a versículo. Ok, vamos lá. No nosso comentário queremos pontuar algumas coisas dentro dos respectivos tópicos. E dentro do primeiro tópico, que é Daniel na Universidade Babilônica. Não somente Daniel, mas os seus 3 amigos. Observe que na leitura diária da segunda-feira, que é os hebreus na Universidade Babilônica, quando a Bíblia dá a descrição do rapto de Daniel e seus 3 amigos, ela vai detalhar que o rei não levou para a Universidade Babilônica qualquer jovem hebreu. Ele mandou levar jovens príncipes de boa aparência, bem instruídos na ciência dos hebreus, na cultura dos hebreus e também na sabedoria dos hebreus. O que é que isso nos faz refletir? Nós, os cristãos evangélicos, que às vezes galga por entrar na universidade, e quando assim consegue, em vez de ter, como teve Daniel e seus amigos, uma vida testemunhal, estes, em vez de evangelizar os que lá estão, eles são evangelizados. E depois que passa o período da universidade, quando acaba os seus estudos, eles não são mais cristãos. Abandonou o evangelho, acreditando nas convicções daqueles que lá lhe ensinaram. Por que isso? Primeiro, quando para lá foi, sendo a universidade, eles já foram sem convicção do que eles eram. Eles não tinham vida testemunhal. E segundo, eles não tinham uma carreira acadêmica cristã. E aí, quando nós dizemos carreira acadêmica cristã, não é já ter feito cursos de teologia, não. Eu digo aquela carreira onde o cristão, na sua simplicidade, ele participa ativamente das atividades da igreja e principalmente da escola bíblica dominical. Quando esse cristão ele está bem abalizado, o que é que acontece? Ele vai para a universidade e lá ele não se deixa ser dobrado pelas filosofias que afronta diretamente aquilo que ele durante toda a sua vida, seja ele nascido em berço evangélico, ou seja ele daqueles que aceitaram a Cristo e ganharam a sua família. Quando eles chegam na universidade, ele tem já a sua base pronta e sua convicção bem firmada. Foi assim que aconteceu com Daniel. Por isso, os jovens profetas que lá chegaram na Universidade Babilônica, eles já tinham uma vida testemunhal bem abalizada e bem firme suas convicções. Por isso também eles disseram, e a Bíblia vai dizer que eles resolveram no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei, fazendo uma proposta onde corriam risco de vida, porque se o rei se irasse, certamente eles seriam punidos. Mas, não amando a própria vida, eles decidiram manter-se no costume que era o costume
da sua cultura, que às vezes não acontece conosco desta forma. Quando lá chega, começa a se familiarizar com aqueles que estão lá e em vez de influenciar, são influenciados. Mas não podemos ser assim. Então, seguindo o exemplo de Daniel, e querendo nós ganhar este mundo acadêmico, precisamos adentrar a ele, mas não deixar que ele adentre a nós. A minha, a sua, a nossa sabedoria, primeiramente ela tem que estar baseada na sabedoria de Deus. E aí o sábio Salomão diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Quando assim qualquer jovem, senhor, senhora que se habilitar a entrar no mundo acadêmico, ele não somente vai entrar, mas também influenciar o mundo acadêmico, ganhando alguns que lá estão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está o nosso primeiro tópico, no seu subtópico vida testemunhal, e no seu subtópico uma carreira acadêmica testemunhal. Também agora a segunda pontuação que queremos fazer é no terceiro tópico, que é a intervenção de Deus na política babilônica, que é a segunda parte da nossa lição. A primeira parte é nos instruir a adentrar ao mundo acadêmico, e como adentrar e como estar para adentrar o mundo acadêmico. Para adentrar, precisamos ter convicção daquilo que somos, como está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 15. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Na universidade, seja lá no curso o qual qualquer jovem esteja fazendo, quando eles descobrirem que nós somos cristão evangélico, prontamente eles investem querendo razão da nossa fé. E aí Pedro, na sua segunda epístola universal, na sua primeira epístola universal, no capítulo de número 13, no versículo 15, ele manda que nós venhamos ter convicção e ciência da nossa fé, conhecimento da nossa fé, para responder com razão qual é a nossa esperança. E sendo assim, aqueles que adentram no mundo acadêmico, eles saem vencedores, porque têm convicção do que Deus lhe colocou no coração. Pois bem, agora a intervenção de Deus na política babilônica. E aí eu fiz a observação no princípio, quando diz respeito à questão política, precisamos ter muito cuidado. Por que tomarmos muito cuidado? Pelo fato de que no campo da política a corrupção e a honestidade, elas estão muito próximas. No mesmo instante que alguém é considerado honesto, nesse mesmo instante pode ser considerado corrupto, pelo simples ato já ser considerado corrupto. E aí vem os viés, que aqueles que são corruptos, eles trabalham de todas as formas e maneiras para tornar aqueles que são
justo, corrupto como eles. E nós, como cristãos, precisamos ter vigilância redobrada ao anelar entrar no mundo político, que deve ser primeiramente para ganhar aqueles que lá estão também para Cristo. Claro que tem quer dizer, depois que alguém adentra no mundo político, tem como eu estava dizendo, tem as suas consequências positivas e consequências negativas, e precisamos estar prontos para enfrentá-las. Observe que alguns casos citados, aqueles que entraram no mundo político, eles foram atacados, e atacados fortemente. No caso de Daniel, por exemplo, os seus amigos, eles foram atacados pelos adversários que lá estavam, para tentar corrompê-los ou manchar a imagem dos mesmos. E, de certa forma, até manchou diante do rei, porque no caso de Daniel foi levado até a cova, porque foi acusado de desobediência àquilo que o rei tinha promulgado. No caso dos seus 3 amigos, também eles resistiram ao chamamento, ao pedido, à ordem que o rei tinha dado, e nesta ordem eles, se abstendo de obedecer, sofreram as consequências. Então, quem quer adentrar ao mundo político, ele também tem que estar preparado dentro do Evangelho e com toda a sabedoria de Deus para enfrentá-lo. Observe que estamos vendo em nossos meios de comunicação, aqui na internet, em algumas mídias televisivas, fatos semelhantes a esse. Não queremos trazer aqui o mérito do certo ou do errado, mas estamos observando fatos semelhantes a esse. Pessoas que buscam de todas as formas, vendo que você entrou no mundo político para lá ganhar outros para Cristo, o inimigo, Satanás, que é o adversário do homem para afrontar Deus, ele então investe contra aquela vida para tentar de todas as formas ou corromper ou tirá-lo de lá. Para entrarmos no mundo político com o objetivo de ganhar outros para Cristo, que deve ser este o primeiro objetivo. As demais coisas são consequência, mas o primeiro objetivo daquele que se denomina cristão e conhece o Evangelho de Cristo, sabendo que lá tem almas também necessitadas da salvação, o primeiro objetivo é ganhar almas. Mas para se entrar, há alguns caminhos eu quero citar. O primeiro caminho pode ser daquela forma que aconteceu com aquela menina que foi levada cativo e foi posta para trabalhar na casa do general Amã. E você vê que ela tinha uma vida testemunhal tão grande que, quando ela disse à sua patroa: se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ou em Jerusalém, ou em Israel, certamente ele seria curado desta enfermidade. E essa informação chegou até ao rei. Sendo assim, o rei mandou um mensageiro ao profeta para que trouxesse cura ao seu general. Veja que este foi um dos caminhos encontrados. Então, às vezes, para eu alcançar um grande político, eu tenho que ter uma vida acadêmica já
razoável ou boa, para que através da profissão, seja ela qual for, eu me aproxime dele, seja direcionado sempre por Deus e também abalizado no Evangelho. Esse é o primeiro caminho. A vida acadêmica estabilizada, oportunidade de emprego chega e você se encontra por esse caminho com as autoridades, e dentro da casa deles você fala do amor de Deus e acaba aqui ganhando eles para Cristo. O outro caminho é diretamente pela especialização do mundo acadêmico. Você se especializa em uma das áreas que o nosso país, no que diz respeito às profissões, que é diretamente ligada ao governo, exige. Quando você se especializa, as vagas surgem, você entra por estar capacitado e Deus então faz a parte dele e lhe abre a porta. Segundo caminho. E o terceiro caminho é você se tornando um político, seja na esfera menor, que é um vereador municipal, ou um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um prefeito ou um presidente. Não importa. Porém, quando chegarmos lá, precisamos ter convicção e mantermos naquilo que nós vinha sendo mantido desde o princípio. Aí Jesus diz o seguinte: Jesus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele coloca. E aí, queridos e amados irmãos, precisamos entender que se eu anelo chegar no mundo acadêmico ou no mundo político para ganhar almas para Jesus, eu preciso ser fiel desde agora. De outra forma, a minha infidelidade da agora vai florescer quando lá chegar. Então, as pessoas até dizem, porque quando entra no mundo político o crente se corrompe. Não é não, meu querido. Jesus não mente. Jesus diz que quem é fiel no pouco, no muito ele coloca e continua fiel. Então, não existe isso de chegou no mundo político se corrompe. Que Deus é esse que nós temos que nos impede de ganhar as almas que lá estão sedentas? Seja ela pelas essas três portas de entrada a qual citei, ou tendo uma vaga de entrar para trabalhar na casa de um deles, ou sendo expert nas funções a qual ele exige por ter entrado no mundo acadêmico, ou desta outra forma, que é diretamente se tornando um deles, no caso de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente ou governador. Sendo desta forma, quando você chega lá, você já foi fiel quando estava no pouco, e quando lá está, que é entre aspas o muito, você continua fiel. Porque quando você estava no pouco, você não colocou o seu coração no seu pouco, mas o seu coração estava em Deus. Quando você vai por muito, você continua da mesma forma, não colocando o seu coração no muito, mas seu coração está em Deus. Então, não tem quem possa fazer você se corromper por qualquer que seja o valor ou por qualquer que seja a proposta. Então, tanto no mundo acadêmico como no mundo político, nós temos nossas maneiras. Deus tem suas maneiras também de nos levar até lá. E quando nos levarmos, estejamos bem preparados para falar do amor de Cristo. Amém? Está aí a nossa colaboração. Espero que os irmãos compreendam, siga estes conselhos e tenha uma boa aula em nome do Senhor Jesus Cristo.